E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui com vocês um pouquinho hoje, como havia prometido, sobre o 556 OTAN ou 556 NATO, depende de você quiser inglês ou português, tá? O calibre do Satanás, né? O pessoal tá pegando no pé aí pra caramba, Bolsonaro liberou fuzis e tal, aquele rolo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é só para vocês entenderem, né? Muitas vezes a imprensa fala que o Bolsonaro liberou armas de grosso calibre para a população, tá? E o fuzil é um deles, tá? Em questão de diâmetro, né, que seria o que a gente vai comparar como grosso calibre, tá? Eu queria fazer dois comparativos com vocês, tá? Essa daqui é uma calibre 12, tá? Ela tem chumbo, não tem projétil, mas assim, pelo tamanho do projeto, você imagina que mesmo os chumbos aqui dentro são bem grandes, né? Essa daqui é uma 9 mm. Então você vê a 12 permitido. A 9 mm eles não querem permitir, mas comparativamente no tamanho. E eu estou usando aqui um calibre de 22, mas é que ele tem o mesmo diâmetro de um calibre de 556, tá? Então olhem para vocês verem o comparativo do diâmetro. Esse aqui é um 22LR, tá? Uma munição muito utilizada por atiradores por ser bem pequenininha, consequentemente o custo dela é bem baixo, né? Então, aqui está o diâmetro de um 556, o diâmetro é o mesmo, tá? A munição é diferente, mas o diâmetro é o mesmo. Basicamente, ele vai ser um calibre parecido com isso daqui, a munição, tá? A munição é uma garrafinha igual essa daqui. Isso aqui é uma de 762 de Vestin, tá? Mas o jeito que ela vai ser dessa forma, logicamente menor. E o projétil que vai ficar aqui na ponta, igual esse daqui, tá vendo? Tem o estojo e o projétil. O projétil que vai ficar aqui na ponta vai ter esse diâmetro, tá? Então esse daqui é o diâmetro do 556. O 556 não tem uma munição dessa aqui, mas ele vai ser maiorzinho, assim, ovalado, né? Tem um formatozinho aerodinâmico, mas você vai perceber que ele é um projétil que na frente ele é mais fino, mais grosso um pouquinho atrás, né? Vai fazer vamos dizer assim, uma garrafinha, né? Até parecido com 9 mm mesmo. E essa garrafinha também vai fazer um fenômeno interessante, que no projétil eu vou ter mais massa atrás do que na frente. Isso vai gerar um fenômeno que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá? Então, só a título de comparação para vocês verem o 556, né? Eu ia falando 762. O 556, ele não é uma munição de grosso calibre, como o pessoal fala, tá? Qual que é o diferencial? A munição, da jeito que é feito, com aquele estojo e o projétil na frente, ela tem muita energia na saída do cano, tá? Eu não vou falar para vocês em joules o que isso daí significa, mas assim, só para vocês entenderem que você pode entender um pouco da dinâmica, né? O 9 mm tem mais ou menos 400 e poucos joules na saída do cano. A 556 em torno de 1.200 e pouco, 1.300 e pouco, dependendo do tipo de munição que você utilizar, né? Então ele tem muito mais energia, consequentemente o projétil acelera muito mais. Isso tem os prós e os contras, né? Então vou aproveitar para falar sobre isso, que é o que? Quando o projétil sai, como eu falei, eu vou utilizar isso aqui como se fosse um projétil, tá? Mas só para vocês entenderem. Como ele tem menos peso na frente do que atrás, acontece o que? Quando ele sai do cano, ele faz esse movimento aqui, né? Então ele gira dessa forma. Aí depois, quando ele alcança a maior velocidade, ele vai diminuindo e gira em torno do próprio eixo, como é o que se espera. E depois, mais pro final, quando ele vai diminuindo, ele também vai voltar a fazer esse movimento, que nem se fosse um peão, tá? Isso dentro da munição tem uma coisa bastante interessante, né? Que quando ele encontra qualquer alvo, ele tem um efeito que a gente chama de capotamento, ou seja, ele pode bater no lugar e ao invés de transfixar, ele capotar, virar, né? E causar um dano um pouco menor do que se espera que ele cause, tá? Por que eu tô falando tudo isso daí para vocês, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Vou contar também a história do 556, a origem dele. A origem do 556 foi o seguinte: o exército norte-americano, né? Aliás, as forças armadas norte-americanas como um todo,
Depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia e Vietnã, eles começaram a entender que às vezes um soldado que não estava morto, mas ferido, ele tirava mais soldados de combate do que um soldado morto. Por exemplo, o tiro tá comendo, o cara morreu, fazer o quê? O cara morreu. Agora, se um colega se fere durante esse combate e esse ferimento não é letal, você vai fazer o possível para salvar a vida desse cara. Então, muitas vezes, às vezes eu tinha lá 10 soldados ali na primeira linha de frente, ali um deles era machucado, os caras iam cobrir, os caras começavam a atirar para cobrir o salvamento desse aqui, e saíam 2, 3 soldados para tirar o cara da linha de tiro. E esse comportamento fazia com que essa linha aqui que estava atirando aqui contra as forças inimigas, enfim, né, diminuísse bastante, né, que estava atirando contra você, né, diminuía bastante, né, porque as pessoas corriam e lá salvavam. Então essa foi a primeira filosofia, você criar um calibre que fosse menos letal. A segunda filosofia que eles criaram, né, baseado nisso, era o seguinte, era em reduzir o peso dos equipamentos para os soldados. Por quê? Se eu reduzo o peso, significa que o soldado tem capacidade de se deslocar mais rápido e mais longe, tá? Ou se eu tiver a mesma quantidade de peso, eu posso carregar mais munição comigo, tá? Então, por exemplo, um 762, que é uma munição maior, consequentemente, se eu carrego 30, 40, 60 delas, é mais pesado do que eu carregar 30, 60 de 556. Então, se eu levo a mesma quantidade de munição, vai ficar mais leve para mim. Ou então eu vou levar uma quantidade maior de munição, tá? Isso daí seria um outro efeito de você ter um calibre menor. E a outro efeito que a gente tem também é o financeiro, né? Uma munição de 762 é mais cara do que uma munição de 22 LR. Por quê? Menos pólvora, menos projétil, né? Projétil é menor. E a gente tem também um efeito financeiro sobre isso. Então, consequentemente, eu posso fabricar mais munição, atirar mais, treinar mais, ter mais munição disponível para mim poder num eventual combate. E um outro fator também bastante interessante é uma filosofia que eles adotaram, né, baseada naquele livro A Arte da Guerra, que não é só você ser poderoso, mas você, acima de tudo, tem que parecer poderoso. Se eu tenho um lugar que a munição pode ser mais leve, mas se eu tenho mais munição para atirar, eu tenho mais capacidade de repor essa munição, mais capacidade de produção, por causa, enfim, de uma questão como um todo, a hora que o tiro está comendo, você não vai querer saber que calibre que é, né? Então, isso daí também era uma vantagem para eles. Esse foi o motivo que eles adotaram o 556. A princípio, a priori, o que eu gosto de falar sempre é eles adotaram o 556 para ser um calibre menos letal. Eu vou depois colocar para vocês aqui no link desse vídeo, que eu vou postar ele no YouTube, uma tabela que a gente tem que faz um comparativo, é só para que vocês tenham uma ideia, tá? Que a gente chama do... Quando a gente vai fazer o abate de animais, né, para que não haja sofrimento dos animais, existe tamanhos de calibres para que você utilize para cada animal, tá? Para que o animal não sofra, né? Se você for caçar ou precisar fazer um controle, alguma coisa do tipo, você tem os calibres ali que você vai utilizar para que você atire e mate o animal sem que ele sofra, tá? E vocês vão ver que o 556 ele é utilizado para matar coelho e raposa, que são animais de pequeno porte, tá? Ele mata pessoas? Mata. Mas pra vocês terem uma ideia que é um calibre bem, assim, a utilização, né, que ele foi feita é bem mais tranquila do que a mídia passa para vocês, tá? No tocante a ser um fuzil, é muito mais interessante para você que nunca atirou, atirar com um fuzil do que com uma pistola. Por quê, Milton? Simples. Quando você vai atirar com a pistola, você vai colocar a sua mão aqui, apoiar a pistola. Você tem um ponto de apoio, que é a tua mão. Você pode estar usando duas mãos, mas ela está num lugar só, é um ponto de apoio. No fuzil, você vai ter 3 pontos de apoio. Você vai colocar no ombro, vai pegar aqui, então você tem 1, 2 e mais o terceiro ponto de apoio. Então são 3 lugares. Isso evita que você faça uma merda também atirando, tá? Então, sob certo ponto de vista também,
é muito mais interessante você utilizar um fuzil, ou que seja liberado o fuzil muitas vezes, do que uma pistola, tá? Você pode fazer mais cagada, digamos, com uma pistola, atirando mal, do que com um fuzil, que você tem uma probabilidade de atirar melhor com o fuzil, por ter 3 apoios, tá? Bom, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês aí, vocês viram que o 556 não é nada do que se pinta por aí, né? Por que essa polêmica toda? Bom, o início da polêmica está no fato de que foi o Bolsonaro que liberou, né? O segundo ponto de polêmica que tem é que as pessoas que legislam sobre isso não têm conhecimento técnico do tiro, não sabem como que o tiro funciona. E por não saberem, não terem capacidade técnica para falar sobre aquilo, eles fazem essas bobeiras. Eu escutei aí o pessoal falando, mas são policiais que fazem isso. Beleza, gente. Às vezes, se for um policial mal preparado, ou que não entende da coisa, pode ser uma cagada muito grande que eles estejam fazendo. Eu acho que vocês conhecem aí, eu não vou citar o nome do delegado aí para mim não ter problema, mas teve um cara aí que estava aí na internet, ele é delegado de polícia, e ele falou que quando atira com fuzil era uma coisa do demônio. O tiro do fuzil, ao invés de sair só rodando, ele saía capotando também, né? Então destruía tudo que tivesse ali na frente dele. Eu fiquei pensando, cara, imagina um tiro de fuzil sair capotando. E o cara falou isso, ele é um agente de segurança, então não tem conhecimento sobre isso. A falta de conhecimento faz a gente achar coisas que não são verdades. Essa foi uma das coisas que me motivou a colocar esse vídeo aqui para vocês entenderem. Então, pensem bem, 556, 9mm. 556 é de grosso calibre, é um calibre de fuzil que tem bastante energia na saída do cano, tá? Pela construção da munição, mas não em si é uma munição de grosso calibre, tá? Outra coisa também que a gente gostaria de falar é essa questão do uso urbano, tá? A pessoa fala a respeito de a gente ter problemas na utilização de fuzis e tal em meios urbanos, querem proibir o uso urbanos, blá blá blá. Cara, se você for pensar bem, né, não tem munição que mata menos ou mata mais, tá? Se você, enfim, precisar utilizar contra uma pessoa, qualquer tiro, até o do 22zinho aqui, pode matar uma pessoa se for bem colocado o tiro. Mas até muitas pessoas já morreram de 22, né? Há uns tempos aí atrás, hein? Que era um calibre muito utilizado, né, em revólver, ou até a 7,65 também, que era um calibre, é maior do que esse, mas era um calibre bem pequeno, considerado bem anêmico. O 556, por essa questão que eu falei de capotamento e tal, ele é pro meio urbano que a gente vive aqui no Brasil, né, que quase tudo aqui é feito em alvenaria, tá? Ela é uma munição que transfixa pouco, né? Então ela não... Se ela achar um obstáculo, pode ser até uma porta dessas nossas de compensado que a gente tem aqui, ela perde muito da energia dela, ela desvia muito. Então é uma munição que a gente pode dizer, na utilização no meio urbano, ela é razoavelmente segura se você precisar entrar em combate para evitar efeitos colaterais, né? É uma realidade, né? Que a gente está sujeito a ter um efeito colateral se a gente precisar disparar a arma de fogo num ambiente que seja muito populoso, né? Mas ela tem uma probabilidade muito grande. Qualquer anteparo que você pegar essa munição, ela tem uma probabilidade de desvio muito grande, tá? Então, se você atirou, não acertou o que você queria, se você acertou o que queria, é bem provável que essa munição pare por ali. Se você não acertou o que você queria, qualquer anteparo que ela criar vai tirar muito da energia disso daí, né? Tornando a munição mais tranquila para você utilizar num ambiente urbano também, tá? Então, transformando tudo isso aí que o pessoal fala numa grande bobeira, numa grande falácia, né? Coisas de quem não entende a respeito disso. Bom, espero ter sanado as principais dúvidas a respeito do que é o 556, esse calibre do Satanás que todo mundo fala aí, que vocês entendam que o 556 não é assim uma arma de grosso calibre, como que se fala.
E aí, voltando para o esporte, que é o que mais me interessa falando sobre isso daqui, né? O 5,56, sim, você comprar ele para defesa, não comprar para defesa, é uma questão à parte, até porque é um fuzil caro pra caramba. Hoje tá girando, o nacional tá girando em torno de 14 mil reais. É bastante dinheiro para você dispor para comprar uma arma de fogo. Mas, por exemplo, para você que gosta de esporte, né, é uma das competições mais legais que a gente pôde ver é a competição de, por exemplo, um IPSC feito com fuzil, cara. É muito legal. E é uma munição pequena, consequentemente barata, que nós já falamos, bem mais barata para você fazer uma competição, né? E a gente está perdendo isso no esporte por causa simplesmente dessa besteira do pessoal acreditar que esse é um calibre demoníaco que pode matar, arregaçar, fazer um monte de coisa que não é realidade. Inclusive o Thiago, do Diário do Atirador, falou que ele pode ter feito a última competição, ele atira com essa munição, né? Falou que pode ter sido a última competição que ele fez de 5,56 por problemas de legislação, tá? Então, pessoal, entendam um pouquinho antes de falar, não acredite em tudo que se fala. Essa munição que a gente fala que ela não é tão perigosa, né? Qualquer arma de fogo é perigosa, mas ela não é isso que o pessoal pinta, esse calibre demoníaco que acaba com tudo, tá? Até, como eu falei, no próprio Estados Unidos, que muitas das casas são feitas de madeira e de compensado, um tiro de 5,56 muitas vezes nem transfixa a casa, porque tem um enchimento, né, que eles colocam térmico, né, que é um emaranhado, tipo, vamos dizer assim, parece um algodão, mas não é nem um algodão, tá? Ele tem até uma consistência diferente. Você atira naquilo lá, a hora que pegar naquilo lá, às vezes o projétil enrosca naquilo ali, né, nos fios daquilo lá e não consegue romper por causa do efeito de capotamento que ele tem e o projétil fica naquelas paredes ali. Então não é da forma com que se passa, tá? Espero que eu consiga com isso daí gerar um pouquinho mais de conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me acionar no Instagram, no WhatsApp, porque aqui eu estou direcionando mais para quem eu conheço, para quem é meu amigo, para quem teve paciência de assistir até o final. Espero que realmente vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre armas de fogo e espero que vocês ajudem, né, também a, se eu os convenci, me ajudem a convencer mais pessoas que armas não matam. O que matam são as pessoas que apertam o gatilho. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês e até logo.